pessoal, eu estou aqui hoje para analisar com vocês 5 textos, na realidade 5 introdução de 5 redações nota 1000. Nós vamos estar analisando, a questão da tese e dos argumentos presentes nessa introdução. A gente está trabalhando com isso nas nossas aulas para aprender a produzir as nossas teses e aprender a escolher os argumentos para defender essas teses, Então, nada melhor do que se basear em textos que deram certo. Eu não vou ler as introduções, porque senão o vídeo vai ficar longo. Vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo os textos completos. Vocês também podem estar pausando, o vídeo, se vocês desejarem ler na continuidade do vídeo, a introdução. Eu vou apenas destacar a tese e o argumento de cada uma delas para que a gente veja como é que esses autores desses textos conseguiram ligar as ideias, ligar a tese, argumento, retomar tema, construir a sua introdução que deu certo, que recebeu a nota 1000. Então vamos começar. A primeira introdução que nós vamos analisar é a de Ana Clara, de Brasília, do Enem de 2019. Ela vai falar sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Vamos ver como é que ela coloca aqui sua tese e seus argumentos. A aluna em questão faz uma rápida contextualização do tema, falando sobre a Constituição Federal, que garante, que assegura o acesso à cultura, e aí ela vai destacar como sua ideia a ser defendida, que não há o cumprimento dessa garantia. Essa garantia que a Constituição assegura, principalmente no que diz respeito ao cinema, Aí o que é que ela vai usar para defender essa ideia, Vai dizer o que com relação a isso? Ela vai dizer que isso acontece, ela vai usar 2 argumentos para sustentar a sua ideia. Isso acontece por quê? Primeiro, isso acontece devido à concentração das salas de cinema nos grandes centros urbanos. E segundo ela, o segundo argumento que ela coloca, a condição cultural de que a arte é direcionada para os mais favorecidos economicamente. Então ela vai usar esses 2 argumentos para defender a ideia de que não há uma democratização do acesso ao cinema no Brasil. É assim que ela vai construir a sua introdução. Vamos analisar agora a introdução de Marcos Vinícius, do Enem de 2017. A redação desse ano tem como tema Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Se a gente ver aqui inicialmente na redação, o aluno vai fazer uma contextualização histórica relacionada ao tema. E aí, depois dessa contextualização histórica, ele vai logo colocar os seus argumentos e depois, no finalzinho da introdução, é que ele chega com a sua ideia, a ideia que ele vai defender, sua tese. Vamos começar com a sequência tese. Nós vamos ver aqui no final, ele colocando: a educação é fundamental para o desenvolvimento econômico do referido público, o público em questão, que é o público surdo, e logo da nação. Ela deve ser efetivada aos surdos pelos agentes adequados a partir da resolução dos entraves vinculados a ela. Então, essa é a ideia que ele defende. A educação é fundamental, então ela tem que ser efetivada por quem é de direito. Por quem é de direito. Então, para isso acontecer, eles precisam resolver os entraves. E aí ele vai colocar o que ele sustenta essa ideia que ele vai defender, Que essa educação ela não acontece por causa da estereotipação que a sociedade tem com relação aos surdos, o preconceito, e a passividade governamental. As 2 coisas que ele vai discutir no seu texto para segurar essa ideia de que mesmo a educação sendo fundamental, ela não acontece da forma que deveria para os surdos, Não acontece da forma que deveria para os surdos aqui no Brasil. O tema não fala de desafios, então ele vai colocar isso como sendo os 2 desafios a serem vencidos para que essa educação realmente aconteça. Vencer esse preconceito, essa estereotipação, e o governo deixar de ser passivo com relação a tudo que entrava
a educação a essa parcela da sociedade. Então, é isso que o aluno vai colocar como sendo seus argumentos para defender a ideia que ele coloca aqui na sua tese. Vamos analisar agora a introdução da aluna Marcela Souza, do Enem de 2016. O tema do Enem de 2016 era Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Marcela vai fazer diferente, ela não vai citar esses caminhos aqui na sua introdução. Ela vai deixar esses caminhos, você pode depois ler o texto dela e analisar e ver essa questão, ela vai deixar esses caminhos para fechar o seu texto, no caso, para a sua conclusão. Ela vai dar essa sugestão desse caminho. Aqui, na introdução, o que é que ela faz? Ela faz uma retomada, né? Ela faz uma retomada rápida, coloca já a sua tese e também coloca algumas coisas, 2 argumentos para sustentar a sua tese, mas não vai falar desse caminho. Ela vai expor, vai explicar tudo relacionado à sua tese e no fechamento do seu texto é que ela vai sugerir esses caminhos. Vamos analisar aqui bem rapidinho a questão que ela coloca para ser a sua tese. Ela cita, ela pega um trecho de um poema, né? No meio do caminho tinha uma pedra, né? Esse poema é bem conhecido e ela usa para já dar uma dica de qual será a sua tese. Aí ela coloca como tese, que eu destaquei aqui, a intolerância religiosa é um dos principais problemas, ou seja, seria a pedra, né, que o Brasil foi convidado a administrar, combater e resolver. Então essa é a tese que a aluna Marcela resolve colocar sobre esse tema. O que é que ela vai discutir sobre esse tema no seu desenvolvimento para poder ela sugerir esses caminhos? Primeiro, o país é laico e defende a liberdade ao culto e à crença religiosa. Então, por que essa intolerância? Né? Quando você lê o texto, você vê ela fazendo esse questionamento. Não é laico, não é livre. Né? Aí esse é o primeiro argumento que ela vai usar para defender a sua tese, de que o Brasil foi convidado a administrar, combater e resolver essa questão, e já que existem leis de liberdade, então essas leis devem ser cumpridas, né? O primeiro argumento. Segundo argumento, as minorias que se distanciam do convencional se afundam em abismo cada vez mais profundos, cavados diariamente por opressores intolerantes. Então, há uma liberdade, mas existe uma maioria, né? Existe uma maioria, um grupo maior de religiosos, e esse grupo maior de religiosos tende a oprimir ou a ser intolerante com as religiões que têm menos representantes, o que não deveria acontecer. E aí ela vai dar sugestões do que se fazer para conseguir haver essa tolerância, né? Haver essa liberdade que a lei já garante. Agora, a introdução de 2015 da aluna Amanda Carvalho, ela vai falar sobre a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Veja, eu considero essa uma das 5 a mais acessível, né? Ela foi bem simples e a gente vai analisar agora como foi que ela escolheu a sua tese e os seus argumentos. Veja que ela já começa colocando a sua tese. Então, você que tem dúvida de como começar a sua introdução, retome o tema colocando já a sua tese. Foi o que a Amanda fez e deu certo, e foi uma das redações nota 1000. Veja que ela coloca: a violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumento significativo nas últimas décadas. Depois que ela coloca isso, retomando o tema e já colocando como sua tese, ela vai usar dados estatísticos para reforçar que o que ela está dizendo é realmente verdade. E depois dos dados estatísticos, aí ela vai vir com seus argumentos, né? Essa problemática persiste, que é o que diz o tema, por ter raízes históricas e ideológicas. Então, ela já diz o que é que ela vai desenvolver. Ela vai falar sobre essas raízes históricas e vai falar sobre essas raízes ideológicas que sustentam essa violência e faz com que ela persista e faz com que ela aumente. E, consequentemente, na sua conclusão, vai sugerir algo para tentar resolver essa persistência da violência, essa violência contra a mulher. O próximo texto que a gente vai analisar a introdução é o texto de 2014, do Enem de 2014, né? Onde o aluno João Costa vai falar sobre o tema publicidade infantil em questão no Brasil. Foi o tema do Enem de 2014. Ele vai ser, assim, bem
ele vai escolher uma linguagem bem mais rebuscada do que os outros, certo? Mas ele vai ser bem direto com relação ao que ele defende. Veja aqui que ele já diz assim: muito se discute acerca de limites que devem ser impostos à publicidade e propaganda no Brasil, sobretudo em relação ao público infantil. Então, o que é que ele defende? Que haja limites para esse tipo de propaganda, justamente porque é direcionado para esse público que não tem uma capacidade, vamos dizer assim, crítica já formada como os demais. Vamos para os argumentos que ele usou para defender. Ele vai usar argumentos bem extensos, até explicando um pouco do que esses argumentos vão estar discutindo no seu desenvolvimento. As crianças são inseridas de maneira cada vez mais precoce no consumismo imposto por uma economia capitalista globalizada, né? É o primeiro argumento que ele vai colocar. Então, por isso que é preciso ter limite, porque senão isso vai trazer consequências no futuro. O segundo argumento: faz-se necessário uma preparação específica voltada para esse jovem público, né? O que seria essa preparação? Fazer essas crianças entenderem que essa publicidade é para apenas elas comprarem compulsivamente, né? Que nem tudo que é dito na propaganda realmente é o que o produto vai ter. Então ele diz que isso deve acontecer, essa formação, a fim de se tornar tal transição, a transição da criança para jovem, né, saudável, e gerar futuros consumidores conscientes. Então veja que ele já diz, ele esclarece, tem que ter limite. Por quê? Por isso e por isso. Ele é bem direto com relação à sua tese e o que ele vai usar para sustentar. Então, bem, são temas diferentes, foram pessoas diferentes que discutiram esses temas, mas a gente pode perceber que existe vamos dizer assim, uma sequência ou uma ordem lógica para essa introdução, né? Geralmente, se retoma o tema, se coloca a tese e os argumentos. Não necessariamente nessa ordem, né? Pode ser primeiro colocar a tese, depois retomar o tema e colocar os argumentos. Colocar uma retomada do tema, os argumentos e depois a tese. Mas tem que haver essas partes na introdução. E aí, o que é que vai acontecer? Apenas ligar essas ideias, né? E lembrando que a introdução determina o que você vai discutir em todo o seu texto. Então, uma boa introdução já dá um norte para que você discuta o seu texto com mais propriedade e numa sequência que faça sentido. Alguns temas dão até já uma sugestão do que você pode discutir no seu texto, como é o caso do tema de 2017, né? Que você vai ter os desafios, né? O de 2016, os caminhos, né? O de 2014, questiona-se a publicidade. Então, ele já vai sugerir alguma diretriz para você utilizar no seu texto, para você produzir o seu texto. E aí você se baseia nisso para você não fugir do tema, para você discutir o que se quer. Aí você vai escolher a ideia que você tem sobre esse tema, mas vai escolher uma boa ideia que tenha bons argumentos, que tenham a ver com os textos motivadores para poder você se basear, ou com seu conhecimento de mundo para poder você se basear e construir um bom texto. Nas próximas aulas a gente vai tentar fazer teses e argumentos sobre alguns temas que eu vou trazer e sugerir para vocês. Até lá!